Muito boa tarde, Brasil. Nosso programa de hoje vai falar sobre um mal que chega perto de todos nós e cada vez mais. Falam em tantas doenças que poderiam ser doença do século, doença do milênio, mas eu acredito sinceramente que a mais complicada de todas chama-se obesidade. Dia desses eu recebi aqui uma nutricionista, que ela hoje está conosco mais uma vez, e das perguntas que foram colocadas e não respondidas, eu percebi uma série delas de mulheres que entraram na menopausa, né, no chamado climatério depois, e que viram a sua crescer, né? Aí também muitas outras perguntas de mulheres que após uma gravidez não conseguiram retornar ao peso ideal. Falei, poxa, vamos matar dois coelhos com uma paulada só. Vamos trazer o médico expert da área, né? E vamos trazer a nutricionista mais uma vez. A nutricionista já está conosco, né? Doutora Cristina Pereira, obrigado por ter vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E aí, para falar de ginecologia e obstetrícia, eu tinha que buscar um velho e querido amigo. Velho, ele é tão novo, né? É porque a gente se conhece há muito tempo. Doutor César Novaes. Boa tarde. Bom te rever, doutor. Quanto tempo, hein? Obrigado. Obrigado por ter vindo. Vamos começar com essa moçada que se engravida e que não consegue voltar no peso. O que está sendo meio comum, não está não, doutor? Tá sim, mas o peso, ele acomete mais após o parto. Seria um momento que a mulher podia aproveitar para perder o peso. Que na gravidez, ela junta gordura para fazer o leite. Tá? E ela poderia aproveitar esse momento para perder o peso. Como? Não fazendo uma dieta tão rica em gorduras, em carboidrato. Mas a fome que ocorre quando a mãe está amamentando, tá? Ela vai ser uma fome de carboidrato, de coisa pesada. Então é neste momento que ela deveria aproveitar para fazer uma dieta adequada e exercício. Mas durante a gravidez, doutor, e pode? Não, após a gravidez. Após a gravidez, na amamentação, né? Que ocorre os maiores obesidades da mulher. Agora, ela não tem que ter uma alimentação especial neste momento? O antes e o depois? Existe o antes e o depois. Tá? Agora, cá para nós, a gestante procura nutricionista? Procura. Hoje em dia tem uma procura bem maior, né? A gestante, pela questão de atender as necessidades nutricionais, tanto da criança, né, que precisa, está passando por esse momento de desenvolvimento, a mãe que não quer ganhar peso, mas quer se alimentar saudável, né, quer ter uma alimentação saudável, tanto para nutri-la e para nutrir o bebê também. Então elas procuram bastante, os consultórios, sim. Para não ganhar peso, que esse é o grande lance. Não ganhar peso, só o peso adequado, né? Diga, César. A César. gente encaminha para o nutricionista para tratar. Existe, acima de 24 semanas, a diabetes gestacional. O que é a diabetes gestacional? Não é bem uma diabetes, tá? É que o pâncreas dela não vai produzir a insulina necessária para a quebra da glicose. Não há remédio para isso, a não ser insulina se ela perdeu o controle. 90% desses controles a gente faz com a dieta. Aí que entra o nutricionista. Tá? Agora, essa diabetes, depois que o bebê nasce? Passa. Ela passa. Tá? Mas aí fica aquele aviso. Olha, se você daqui para frente não tiver um cuidado, pode ser que quando você entrar na fase climatérica, por volta de 50, 60 anos, você vai ter mais distúrbio metabólico. Você terá a chance de ter um diabetes tipo 2, que é o de alimentar, né? Então já fica um aviso lá atrás. Que coisa de doido, né? O corpo fala. A verdade é o seguinte, eu acho que a educação alimentar, ela deveria vir de berço, né? Com certeza, na escola, né? No berço, os pais mesmo, na escola, ter educação alimentar, porque hoje nós somos bombardeados com uma série de informações que nem sempre é visando a saúde. Às vezes é visando o interesse comercial, né? Se alimente disso, alimente daquilo, e a pessoa acaba ficando perdida. Então ela vai para o consultório, ou eu acho que deveria estar na escola, educação na escola, como se alimentar. Ninguém sabe como se alimentar, né? Com tanta informação.
Aí chega no consultório cheio de dúvidas, cheio... Por isso, a mulher, eu sempre achei, né, eu vou tirar por dentro da minha casa, né? A mulher sempre se cuidou mais. Eu demoro uma eternidade, o macho só vai para médico quando ele já não aguenta mais a dor, essa que é a verdade, né? A mulher, ela procura, ela faz, né, num período de gravidez e até antes da gravidez, ela busca o médico, ela se cuida e tudo mais. Agora, doutor, assim mesmo, por que aparece tanto trem errado na vida da coitada? Porque a gente está vivendo e estamos envelhecendo. Após os 40 anos, o homem, a gente começa a perder 1% da nossa massa muscular, todo ano. E vai gradativamente sendo substituído por gordura. Estamos morrendo depois dos 40, doutor? Não, a gente está morrendo desde que nasce. Contagem regressiva. Desde que nasce a gente está. Mas após os 40, a gente começa a fazer reserva de gordura e vai perdendo músculo. E aí, culmina mais ou menos por volta de 50 na mulher, a menopausa, no homem, a andropausa. Tá? A gente começa a juntar gordura em lugares onde a gente não gosta. Tá? A mulher vai perdendo, falando pelo lado feminino, né? A mulher vai perdendo os estrogênios, ela vai perdendo o quadril, ela vai perdendo a mama, ela vai juntando gordura no abdômen. O problema... É por isso que ela vai perdendo o efeito, maçã, como é que chama? É pera, né? Pera. Começa, igual o homem, começa a ganhar obesidade aqui, Começa a ganhar. Tá? E se não tiver uma alimentação correta, aí que favorece mesmo, né? Muitas horas em jejum, uma alimentação correta, sedentarismo, aí... E vai juntando. Juntando isso, ela deveria estar entrando já depois dos 40 a gente tem que começar a perder peso e a gente começa a ganhar. E aí vão ter os distúrbios metabólicos, a gente não está dando uma... Seria um momento que a gente pode melhor viver, né? Que a gente está, geralmente 40, 50 anos, você já está estabilizado. Você vai ter mais condições de ter uma vida melhor e você começa a aparecer doenças, geralmente em decorrência de obesidade, de excessos. Agora, o que a gente percebe é o seguinte, né? De menino a gente vai comendo igual um tratorzinho, né? Vai digerindo tudo. O adolescente, então, nem se fala, né? O jovem já... Agora, a pessoa quando chega, a mulher principalmente, quando ela chega aí próximo dos 40, e aí entra o homem, talvez, nessa questão, diminui a necessidade de alimentação? Infelizmente. O metabolismo cai, tudo vai diminuindo, os você citou aí que hormônios, né? 1%, né? Vai perdendo, então você tem que comer menos. Aí a gente tem que comer sabiamente, né? Tem que ser alimentos que favoreçam a vida. Né? Alimentos que favoreçam os funcionais, né? Os alimentos funcionais, não é só matar uma fome. Hoje a gente tem aquela questão de perder peso, né? O pessoal sempre pensa assim, ó, gasto calórico é igual, consumo calórico é igual, é uma equação, consumo calórico, gasto calórico. Quem dera que se fosse assim. Há outros fatores que estão relacionados a esse fator de consumo calórico e gasto calórico. Não é só pensar nisso, eu vou diminuir, então, meu hábito, meu consumo alimentar. Eu vou gastar mais ou eu vou consumir menos, mas não. É consumir alimentos que te favoreçam a vida. A mulher está entrando nos 40 anos, tem uma baixa hormonal. Quais são os alimentos favoráveis para esse momento da vida? A mulher está na gestação, quais são os alimentos? Na fase infantil, na fase adulta, na adolescência, na fase adulta, na terceira fase da vida, quais são os alimentos favoráveis? Hoje a gente tem alimentos voltados, atendimento clínico voltado especificamente para essas faixas etárias. Cá para nós, vamos pegar. A gente aprendeu errado desde o começo. Para depois criar uma nova mentalidade de alimentação. Mas não é. A profilaxia começa aos 5 anos de idade, a alimentação. A gente foi acostumado. Já começa lá quando a mãe vai fazer a primeira papinha para o neném, né? O neném não sente, não sabe o que é sabor. Ele não sabe o que é doce, ele não sabe o que é salgado. Aí ela vai fazer a primeira papinha, ela tucha sal, tempera bastante, prova. Açúcar em tudo. Tá uma delícia. Para ela. Para ela, não para o neném, entendeu? Muito açúcar para a criança. Ela prova isso mesmo. E quando o pediatra manda só dar aquela, né? Aquela chuquinha com água né? Ou com suco natural. Suquinho natural. Está muito azedo. Ela morre de pena do Tadinho bebê da por não criança. estar consumindo, né?
Então a gente é educado, né? E eu acho que isso as gerações vão educando, tá? Eu acho que apesar que é uma coisa que está errado, mas eu acho que a gente está evoluindo. Imagina, nossos pais usavam banha, tá, de porco. Então hoje, meu pai já me criou com óleo de soja. Eu já estou criando os meus filhos com óleo de girassol. E assim a gente vai tentando evoluir, né? Até porque se descobriu também que o de soja, depois que dá uma esquentada nele, ele é pior do que qualquer outra coisa no mundo, né? E aí vem as qualidades. Falam, por exemplo, do tal da canola agora, mais recentemente. Fez uma colocação muito boa. Nós estamos voltando também aos tempos antigos, porque os alimentos, a industrialização, para atender tempo de prateleira, né, o óleo de soja que nós utilizávamos há 10 anos atrás não é o mesmo de hoje. Hoje ele está passando por um refinamento tão grande, o óleo de soja, o óleo de milho, que nossos pais ensinavam que eram muito mais saudáveis. Hoje eles estão passando... A mudança na alimentação, a engenharia alimentícia, eu não sei, a necessidade mesmo de atender o grande público, o maior tempo de prateleira, estão fazendo com que cada mês que passa, os alimentos estão sendo modificados. Mas para pior ou para melhor? Para pior. O óleo de soja que eu consumia, que era mais saudável há uns anos atrás, eu busquei um artigo, tem o quê? Você é novinha. Doutor, você lembra que óleo de soja antigamente tinha cheiro de peixe? Tinha, e vinha em lata. Não é mesmo? Mas hoje ele está muito pior. Muita gente deixava de consumir por causa do cheiro dele, né? Aí veio essa purificação que você está falando e deve ter tirado um bocado de coisa boa. E adicionaram dele, muitos alimentos. O maior problema nosso atualmente seria os conservantes, né? Os conservantes que estão trazendo. A gente está falando sobre os descriptores endócrinos. O que aconteceu? Houve aquela revolução. Sempre achamos que a população iria passar fome. Sempre aquelas teorias de maltos, não vai ter comida. Mas veio o quê? Os fertilizantes. O pessoal conseguiu fazer muita comida. E o problema que a gente está vivendo hoje em dia é a conservação do alimento. E aí que vai ter alergias, vai ter aumentos de doenças. Que é o caso do açúcar que o senhor falou. Açúcar polido, açúcar branco, Meu não Deus tem nada. Do céu, você pega esse aqui, hein? Você trouxe aqui umas coisas aqui, ó, né? Você pega, isso aqui é um açúcar, né? O verdadeiro, né? Esse é o verdadeiro. Certo? Olha a cor. Pega aqui, mano. Olha a cor. Aquele açúcar de engenho. Aí, para ficar branquinho, eles vão ter que lavar e tirar tudo isso aqui, né? Todos os nutrientes que vão ajudar no metabolismo, na digestão. Aí, ele entra com vários aditivos químicos, né? Várias substâncias nocivas à saúde e perde todo... Olha o cheiro, até o cheiro. Eu amo isso aqui. Quem não ama? Eu demorei a pegar no tranco, mas um médico me falou, aí como eu não levei ele muito a sério. Aí depois veio um expert, né? E me falou também, falou assim, amigo, você quer parar com essa história, né? Problema de diabetes, né? Quer parar com essa história de vontade de comer açúcar? Você não está querendo comer açúcar, você está querendo comer o que o açúcar deveria ter e não tem mais. Aí de manhã cedo, come uma naca de rapadura, que é um pedacinho assim, ó, ou um melado, ou açúcar mascavo, né, um diquinho, acabou o problema. Não, e semana passada confirmaram, porque aqui né? Tem tudo que o resto tudo que precisa. Foi mandado embora. Os adoçantes até foi colocado essa semana um trabalho que talvez o adoçante está fazendo as pessoas terem mais diabetes tipo 2. Por quê? Não porque o adoçante causa o diabetes tipo 2, mas ele está se alimentando, está faltando açúcar, ele dá vontade de comer açúcar. Ele vai partir para onde? Para os carboidratos. Você viu, essa semana mesmo, parece que teve uma pesquisa e mais uma vez alertando que o adoçante pode ser, como diz o outro, 1000 vezes pior do que o próprio consumo. Mas por quê? Não o adoçante causa isso, mas o que ele não deixa você, não sacia aquela vontade do açúcar que você necessita. Então você vai descontar onde? Você vai cair num carboidrato, talvez num... E aumentando as quantidades vai aumentando as quantidades. Hoje você usa 15, amanhã você usa 20. O branquinho, né? E o refinado, então, ainda é pior ainda do que o cristal, né? O organismo fica pedindo aquilo que realmente o açúcar não está tendo mais. Aí a Francisca, inclusive, ligou e perguntou o que é que esse tem que o outro já não tem.
Aí esse tem vários nutrientes, esse tem o cromo, esse tem o magnésio, ele tem vários nutrientes que vão favorecer a insulina trabalhar também. Que a insulina vai captar a glicose e vai fazer a utilização no corpo. O outro branco, além de várias substâncias tóxicas para o organismo, não vai ter também todos os nutrientes que vão favorecer. São os micronutrientes que o organismo São os micronutrientes, os minerais que o organismo precisa para trabalhar. Perdemos muito da nossa roça, né? Então, bons é tempos isso. Aqueles que o açúcar fazia o melado lá e a gente... que o açúcar era feito, meus avós contavam como é que o açúcar era feito. Fazia o melado de cana, enterrava e colocava a terra por cima, até ele pedrar, e aquilo era usado como açúcar. Então você tirava os torrões, meio cheio de terra assim, embaixo estava todo o açúcar. E as doenças... Lavado na terra, lama. As doenças são de hoje, né? A gente fala assim, então nós temos que aprender tudo. Não! Como é que era a alimentação dos nossos avós? Era outro tipo de alimentação, era muita salada, mas muita... quando você oferece, né? Você pega, vamos começar do arroz com feijão, não é mesmo? Né? O arroz que a gente consumia antigamente, ele não era polido. Não era polido, além era deles integral. terem que tirar o principal do arroz, ainda passa um líquido nele para ele ficar brilhoso ainda, né? Branquinho. Né? O polimento, né? O polimento, que tira tudo. Isso deve mexer com toda a estrutura, inclusive... Você está perdendo a fibra, você vai perder a saciabilidade. Mulher que tem TPM, ela passa a utilizar o arroz integral, melhora muito o TPM. O arroz integral, por conta do complexo B. Por que você não me avisou isso antes? B1. Lá em casa é um bando de mulher, meu Deus do céu, é a mulher com mais 3 filhos. Então, estamos agora para alertar sobre a menopausa. Agora a neta, vou ver se eu convenço ela, porque já está entrando também nessa história de TPM. É interessante que o pessoal fala que o arroz integral não é gostoso. É costume. É hábito. Eu só como arroz integral. Você começa a comer em uma semana, você já não sente diferença. Já é o hábito. Em adulto, 21 dias para mudar hábito. Em criança, 7 dias. Psicológico, né? Isso é psicológico. Você tem que vencer essa barreira. 21. Eu conversava com o doutor César enquanto você não chegava, né? Nós estávamos lá fora e falando exatamente. Tem uma série de coisas que tem que passar pela psicóloga mesmo, né? Tem. Acho que tudo começa lá em cima. Se o cara não mudar ou não quiser mudar, tudo vai estar. E eu vou fazer a doença mediante os problemas que eu arranjo ou que eu me arranjei, né? E o ouvir falar é triste, né, doutor? A minha dor de barriga é sempre maior do que a dor de barriga dos outros. Aí você começa a contar e você sugestiona a pessoa a sentir mais ou menos o que você sente. E aí, a mulher, vamos voltar um pouquinho para a mulher. A mulher que já vai chegando depois de ter lá seus 2 filhos, que hoje é um e pouquinho, 2 no máximo, e aí ela ganha 40 anos de idade. E entra nesse período que você citou aí que... Já está começando a ter perdas. E agora? Aí é agora que ela tem a oportunidade de mudar, é a hora que ela tem de ter mais qualidade para que tenha uma senectude. Senectude é o quê? Envelhecimento digno e melhor. Sim, mas pelo pouco que eu já ouvi, inclusive entrevistando a ti e outros médicos, a mulher sofre alguns tipos de perda mais do que o próprio homem, né? Sofre. Aquela velha história dos ossos, por exemplo. Cálcio, ela vai perder na menopausa, quando ela entra o climatério. O que é menopausa? 1 ano sem sangue, tá? Então, para a mulher atingir a menopausa, pode, em torno mais ou menos 50 anos no Brasil, isso pode levar 1 ano, 2 anos, ela tem que ficar 1 ano sem sangue. Agora, o que antecede, o que vem durante, o que vem após a menopausa, é o climatério. Então, na fase climatérica que começa a acontecer essas transformações. Às vezes ela necessita de mais cálcio, ela precisa de pelo menos umas 1.200 miligramas de cálcio por dia, mais um pouquinho de sol, mais exercícios, para não ter essas perdas tão acentuadas. E gerar ela uma qualidade de vida melhor. No futuro, todos nós teremos uma osteoporose, uma diminuição maior da musculatura, mas se a gente puder conseguir meter o pé no freio e deixar que isso aconteça mais tarde, mais qualidade de vida eu vou ter. É isso que a gente está procurando. Isso passa por uma mudança também de alimentação? Passa. Nesse período? O que eu observo no consultório é que as clientes que são melhores nutridas, que têm uma alimentação mais saudável, que se alimentam com frutas, muitas hortaliças, integrais, elas conseguem ter esse período, como o doutor disse, chegar na menopausa
passar pela menopausa, esse período da perda de sangramento, da anovulação, mais tarde. Mais tarde, mais tranquila, ela não tem todo esse transtorno da menstruação. Isso eu observo muito no consultório. Você não precisa passar hormônio para todas as pacientes. Não. Tem umas que vão ter uma tempestade, tem outras que vão ter uma brisa. Cada caso é um caso. Cada caso, cada pessoa. Não adianta você, porque aí entra também o sugestionamento, né? Você já vai preparando a sua filha, que já está com 40 e alguns, que ela poderá ter. E aí, se você teve um problema sério, se sugestiona, ela acha que vai ter também, não, porque minha mãe teve. É tipo o pessoal, chega em consultório, minha mãe teve câncer de mama, eu tenho mais chance. Não, não é bem mais chance, você tem uma porcentagem. Geralmente, tem que se cuidar mais, né? Se cuidar mais, não é que você vai ter, mas hoje em dia o pessoal da quimio, eles estão classificando assim, o câncer genético é em torno de 7 a 10%. A gente achava que era superior anteriormente, mas não, 7 a 10%. Só que uma coisa, é muito mais grave quando encontrado. Tá? Eu vou falar um negócio que eu observo dentro da minha própria casa com a minha própria esposa, né? Minha esposa sempre teve pressão baixa. Tanto é que em gravidez, e olha lá, foram 7 gravidez, lamentavelmente ela perdeu 4 bebês. Chegava perto do 3º mês, a tal da paciente de alto risco. Certo. Né? Então, mas é o seguinte, hoje, né, 6.0, a pressão está alta. Muda também isso? Muda. Aí você tem que ver o antecedente dela. Aí vem a família, se o pai e a mãe eram hipertensos, como é que foi a gestação dela, qual foi a transformação nesse período, se ela ganhou muito peso, tá? Ou seja, ela, por volta de 50, na hora que entrou na menopausa, ela fez o distúrbio metabólico, que é o quê? Pressão alta, diabetes, glicose, triglicerídeos elevados. Então, ela fez um distúrbio metabólico nesse período. Mexe com tudo isso? Tudo. Todos nós mexemos. Não só a mulher, o homem também acontece isso. Caramba, faz parte. Meu Deus do céu. Aqui a telespectadora ou telespectador fala de viva voz ou deixa a colocação. A Maria quer falar. Fale, Maria, boa tarde. Oi, Maria. Eu estou sem ouvir ela aqui. Oi, boa tarde. Diga, querida. Pode falar, Maria. Oi, boa tarde. Boa tarde. Oi, assim, eu gostaria de saber, porque eu tive 4 filhos cesáreos, e depois que eu fiz uma ligação, depois que eu liguei, o fluxo menstrual, nossa, ficou, todo mês eu sinto um sintoma diferente. Tem mês que eu sinto uma dor muito forte na perna, outro mês uma cólica, outro mês nenhum enjoo como se eu estivesse grávida. Eu queria saber se é por causa da ligação que a gente fez, que a gente fica sentindo esses sintomas. E o fluxo tem mês que vem o fluxo vem grande, tem muita menstruação, tem mês que vem menos. Quer saber alguma coisa? Idade, essas coisas? Eu queria saber informação aí com o doutor. Tá bem, querido, tá bem. Diga aí. Ela ligou a trompa, é o mais comum. O que acontece na ligação de trompa? Ela geralmente deve ter usado anticoncepcional até esse momento. Sim. O anticoncepcional, ele diminui o fluxo sanguíneo, ele regulariza a menstruação. Tanto é que passam às vezes até para adolescentes, Sim, né? ele é para adolescente. Ele é um remédio. É um remédio. Ele diminui a menstruação, ele melhora a TPM, ele controla ciclos e também evita filho. Então, ele é um remédio. Então, talvez até o momento ela usou isso. Quando ela liga a trompa, o que acontece? Não mexeu em nenhum fator hormonal, apenas foi num caninho que tem lá no útero e ligou para não encontrar o espermatozoide com o óvulo. Aí ela começou a funcionar com os hormônios dela. Então, às vezes, muitas mulheres experimentam o quê? Um maior sangramento, a menstruação vem mais junta, se ela sente, ela diz que está inchando mais, aí seria TPM, aí que entra talvez a alimentação e exercício que ela está precisando. Tá? Com certeza. Então, agora, o que é normal para ela? Se ela está menstruando com intervalo superior a 20 dias e abaixo de 33 dias, é normal, não há necessidade de ser no mesmo dia. E, claro, antes disso ela teria que procurar um médico, ver se não tem nenhum pólipo, se não tem nenhum mioma, para a gente estar descartando um efeito mecânico. Mas, pelo o relato dela, é apenas coisa que a gente primeira explicação é óbvia, né?
Tá? E aí? Aí entra a alimentação. Aí entra a alimentação também nessa história? Entra a alimentação. A alimentação, ela trabalha tanto a questão de todos os transtornos, ela falou dores, né? A TPM também, nós já citamos. Os integrais, né? Uma coisa hoje muito interessante é estar substituindo tudo que é refinado pelos integrais, porque eles têm muito mais complexo B, tem a B1, a B6, que vai contribuir muito para diminuir esses transtornos, inclusive a TPM também. Como é que ela vai saber o que é que tem tudo isso que você falou? Então, os integrais, o arroz integral, o açúcar mascavo, que a gente bate na tecla, que está substituindo. Vamos ver, inserir novos cereais também, como a quinoa. Linhaça também ajuda. Essa tal de quinoa que está todo mundo falando dela? Eu trouxe dois tipos de quinoa, porque todo mundo pergunta, qual quinoa? Eu trouxe a quinoa tá parecendo uma aveia aqui dentro, hein? Parece uma aveia, ela é uma casquinha, dá para pegar, mãe? É um cereal. Parece só um pedacinho aqui, ó. O diferencial parece uma aveia, dele parece uma aveia, doutor? Mas eu tenho ele em grão também, ó. Tá vendo? Tá, quer dizer, ele tem mas é mesmo grão também. Quer dizer, o grão também é clarinho, O grão né? também é clarinho. Você pode substituir pelo arroz. Agora, o diferencial dele é que ele é riquíssimo em proteína. Sim. Quando o doutor estava falando assim, a perda de massa também, muscular, né? A gente tem uma perda, depois dos 40 anos a gente começa a ter uma perda de massa muscular, catabolismo proteico, né, que a gente fala. A quinoa, ela é muito interessante, porque ela é fonte de proteína. Nós fomos criados comendo pão, macarrão, farinha... Né, doutor? Mas o senhor não andava de elevador, de escada rolante, não usava tanto carro para ir na padaria, gastava muito mais caloria também. Mas depois dos 40 a gente continua comendo muito arroz. Tomava Coca-Cola só no domingo. Macarrão também, frango assado. Só no domingo, era mais no domingo com frango. Hoje em dia, e hoje, o que era esporádico virou habitual. O alimento ficou rico. A gente está morrendo hoje em dia muito mais por ter alimento do que não ter alimento. Não ter alimento. Você falou um negócio que comecei a lembrar, né? O domingo era o dia da macarronada, e né? do frango assado, das coisas igual maionese. Franguinho era matado no quintal, era um litro, dividido para uma galera, né? Agora, hoje, como é que é? Um refrigerante para cada um. 1 litro de Coca-Cola hoje em dia. Essa mulher falou outro dia quantas colheres de açúcar num refrigerante. Açúcar num refrigerante. 6 colheres de sopa. De chá, desculpa. De chá. Num copo de 200 ml. Né? Você falou do suco de caixinha também, do suco de caixinha também. Que o pessoal fala assim, não vou tomar refrigerante, vou tomar o suco de caixinha, o néctar. O tal do conservante que você falou. Cheio de conservante, né? Você imagina, é tudo alumínio, né? Quais os problemas que o alumínio vai trazendo pra gente? A gente faz comida em alumínio, as embalagens de conservação, Tetra Pak, aquece aquece. O doutor falou uma coisa interessante, que a gente está falando da menopausa, tem muitas pessoas que entram na menopausa, muitas mulheres que entram na menopausa por problemas de excesso de contaminação tóxica pelos plásticos, pela água de garrafinha, pelo excesso de que a gente chama de xenobióticos. Xenobióticos, que são hormônios. São hormônios. No nosso corpo... Você pega uma garrafinha d'água, o cara embala a água... Leva no caminhão. Traz para a distribuidora, ele pega um solzinho, já dá uma esquentadinha de 30 graus, já está liberando xerobióticos. Isso aí mexe com o quê? Com a quantidade de estrogênio no corpo da gente, tanto da mulher como do homem. Então a gente está hoje, o pessoal já está estudando, já está tendo umas mostras aí, que você diminui o quê? A sua testosterona. Aí você pensa, impotência. Não, a gente não está preocupado com impotência. A impotência é a última coisa. Aumenta o índice de infarto. E aí vai. Você me fez lembrar do doutor Ezequiel Xerifão, lá do Ministério Público, né? Uma certa feita num programa que nós fazíamos lá na TV Bandeirantes, e ele dizia, eu não tomo essa água engarrafada. Eu prefiro 1000 vezes tomar da Caesb. Rapaz, estou lembrando dele aqui agora, quer dizer que essa água que você bebe, que está lá dentro da garrafinha azul, plástico. Você tem que ter... Ela aquecida, por exemplo, se ela levou um calorzinho e leva, né? Não, mas não vai muito longe. As mamadeiras, né? A mamadeira, que tem muita gente que aquece no micro-ondas. Comida de micro-ondas, gente, no plástico. O pessoal transporta comida, leva comida transportada, que a maioria das pessoas hoje fazem isso. Não quer comer no restaurante, porque no restaurante eu passo mal, tenho toxicofecção, né? Vomito, tenho diarreia, tenho medo por conta de contaminação. Aí a pessoa faz o que? Leva a comidinha no plástico, chega no trabalho, esquenta onde? No
micro-ondas no plástico. O meu colega, o Edson, está morto, então. Edson, daqui a pouco ele está na andropausa. Ele tá numa quadradinha desse tamanhozinho, assim. Tem dia que está tão cheirosa que aí dá vontade de tomar a comida acontece hoje, dele, que está na moda, todo mundo com testosterona baixo, né? Vai no médico, testosterona baixo. A mulher com 35 anos entrando na menopausa. Por que 35, 38 anos entrou na menopausa? Não tem mais estrógeno. O homem, testosterona baixa, vai ver por quê? Disruptores endócrinos. Você falou, César, ainda né, mais no começo do programa, né? E lembrou que o homem também passa por um certo período desse, né? Eu me lembro, você conheceu, você pertence também à saúde pública do DF. Lembra do Peninha? Doutor Peninha? Sim, o Peninha. O Peninha fez um livro sobre a andropausa. Certo. Né? E eu entrevistando o Peninha, ele começou a enumerar o que é que o cidadão na andropausa sentia. Os efeitos. Quando ele vai parar, isso aí que você está falando, eu estou sentindo é tudo. Né? Quer dizer, o homem passa por um troço desse também, doutor? Também, pela andropausa, tá? Existe mais e menos sintomas, igual a mulher. Também igual na mulher, tem umas que suam, passam calorão, sente calafrio, desinteresse sexual, desinteresse pela vida, parece que aumenta o índice de depressão, junta mais gordura, arranja problemas metabólicos. Todos nós passamos. É o envelhecimento. É o envelhecimento. Só que o homem, ele sente isso mais à frente. A mulher numa fase muito boa. O homem vai pegar isso por volta de 60 anos. Mas Deus fez a coisa para isso, porque a mulher passou na frente, ela é mais forte que o homem. Na hora que o homem entra nisso, ela está ali para ajudar ele. Entendeu? Então, até a natureza... Agora, a gente fala muito em prevenção. Vamos partir do princípio da prevenção? Se a mulher já está com seus 30 e alguns, certo? Ela já sabe que depois dos 40 e alguns, ela já começa a sentir algumas mudanças. Ela pode prevenir sem a necessidade de tomar medicamento? Pode. A prevenção acho que deveria começar por volta de 20 anos. Tá? Apesar que prevenção começa desde que você vive. Por que por volta de 20 anos? Tá? Porque depois dos 25 a gente não produz hormônio do crescimento. E aí o envelhecimento nosso vai vir por volta de 24, 25 anos. O hormônio do crescimento vai baixar. Então, você percebe, quando você até tinha 24 anos de idade, até os 20 você comia muito, nada te engordava. Triturava mesmo, né? Triturava, comia, sempre de boa. Depois dos 25 você começa a ver que fica mais difícil de perder peso, as coisas que não estavam em cima vão para baixo. Então, o envelhecimento, teoricamente, começa por 24, 25 anos. E a cada ciclo de 5 anos, a gente vai vendo que o buraco é um pouquinho mais embaixo, entendeu? É aí que deveria começar bem mesmo. 20 anos, eu acho que a mulher de 20, o homem de 20 se faz para 30, ele começa a fazer aos 30 aqui. E tudo começa aqui, doutor? Tudo começa aí. Na boca? Na boca. Costume. Nós somos glutões, né? A gente aprendeu a comer muito. Fartura é comer muito. Não, e começa do princípio, pega, por exemplo, a cultura do brasileiro. Para dizer que ele já está satisfeito onde ele está comendo, ele larga a comida no prato. Para dizer que não aguentou comer mais. Que é uma coisa abominável em outras nações. E aí a gente come muito mesmo. E né? a gente, todos os encontros nossos são de quê? De comida. Você Social. vai sair, você vai comer. Você encontra um parente, recebe em casa, vai fazer alguma coisa para comer. Nós só nos encontramos para comer. E pode ser coisa saudável também, parte desse princípio. Nós vamos no cinema, mas depois do cinema nós vamos comer. Durante o cinema a gente come. Pega um pacotão de... E cada vez está maior o pote, né, doutor? Parece que a felicidade sempre teve ao redor da comida. Tá? Será que cultural. É cultural. Cá para nós é uma satisfação mesmo, né? Você receber, você dar comida. É uma coisa que... E botar na cabeça dessa meninada de 20 e poucos anos, como você disse, doutor César, é difícil você convencer, hein? Por quê? A pessoa não está passando não passou ainda pelo que a gente já passou. A gente já sabe que se a gente alterar um pouquinho, vai engordar mais. A gente já sabe o que é um colesterol alto, a gente já sabe o que é uma glicose alta. Para ele, não, eu não passei por isso. Isso aí eu tiro fácil depois. Ela está acostumada o quê? Se eu deixar de jantar, minha barriga vai chapar, vou colocar a calça, vai ficar legal. Só que na hora que chegar aos 30 anos, haja jantar para pedir.
Tem cada vez vai complicando mais, né? A demora é muito maior, né? Perda é muito mais lenta. Mas hoje nós temos mecanismo também para as pessoas que comem muito, tem aquele hábito de comer muito e se sentir satisfeita, saciada. Hoje nós temos a chia. A chia que é o grande chamado, assim, que eu acho que é muito interessante. Eu sempre sugiro a chia. Por que a chia? Porque a chia, antes do almoço, é umas bolotinhas, é um cereal. Né? É um cereal. É um cereal. Vou botar desse lado aí, tá difícil de ver. Vai ver se pega aqui embaixo. Umas bolotinhas. Né? Que ela enche o dobro dela 10 vezes esse tamanho. Ver, né? Deu, né? Olha lá, semente de chia. Você coloca, por exemplo, uma colher de sopa numa água, né? 50 ml de água, antes do almoço e antes do jantar. Além de diminuir a glicose, o açúcar da alimentação, vai diminuir também gordura. E ela incha, lá no estômago ela vira uma esponja. Além de absorver, ela vai te dar saciedade também. Então nós temos mecanismo, ela estufa. E ela vira uma gelatina mesmo, uma gelatina. Né? É impressionante, né? Deixa eu atender a Delícia. Minha Delícia, o teu nome já diz Delícia, Delícia. Adolícia. Como é que é? Adolícia. Boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? É Dolícia, né? É, Dolícia. Tá bem, tudo bem? Tudo bem. Diga aí, o que você quer saber, Dolícia? Não, tudo bem. É porque eu tô aqui na fase, eu tô com 53 anos e tô nessa fase da menopausa, né, do climatério, não sei como é que funciona. Assim, mas eu queria saber, porque eu tô assim ganhando peso rápido e eu tô assim, eu vivo assim muito ansiosa e eu como muito, sabe? Não é que eu fico beliscando, comendo doce, essas coisas, não, é comida mesmo. Aí eu queria assim saber como é que eu lido com esse problema meu, que eu ando muito ansiosa, muito nervosa, assim, sabe? Tá bem, querida. É, amigo, né? Você tinha que ter trazido a sua colega psicóloga aqui também, viu? Entrando. Da minha parte, assim, né, tem que ver confirmar se ela está na menopausa, se vai necessitar ou não de uma hormonioterapia. Às vezes necessita, às vezes não, depende de cada caso. Isso aí vai ajudar ela a tirar essa ansiedade. E como é que ela está jogando a ansiedade dela? Na comida, ela quer comer. Claro. Agora, se ela está com essa ansiedade, aí ela entra com a Cristina. Que tipo de alimento que ela poderia comer nesse momento? Uma, que seria uma coisa para saciar ela. Né? A ansiedade está muito relacionada à serotonina, né? Que é aquele neurotransmissor que fica no cérebro. Se ela já estiver mesmo na menopausa, no cérebro mesmo já tem a questão, o cérebro também tem receptores para o estrogênio. Faltando estrogênio, ela vai ter um déficit lá no cérebro que vai faltar algum neurotransmissor, que pode ser a serotonina, que vai desencadear mesmo a ansiedade. Vontade de sempre. A vontade de comer e não ficar saciada. Mas hoje a alimentação já consegue trabalhar também essa questão de ansiedade. Nós temos no mercado hoje, eu gosto muito de fitoterápicos também, para essa questão de ansiedade. Nós temos tem que saber como é que está o sono dela, se ela está dormindo bem, né? O intestino dela é o primeiro local onde a serotonina é expressada, né? Às vezes ela está consumindo alimentos que modulam a serotonina, mas quando você vai ver o intestino, não consegue fazer essa conversão da forma inativa para a forma ativa. E então, pelo que ela falou, ela está comendo com as comidas que nós somos acostumados. Muitas mulheres passam por esse processo de ansiedade nesse período. Ela falou que eu preciso de comida, alimento. Ela quer coisa eu não como besteira, não, eu como alimento. Eu gosto muito nessa questão, os fitoterápicos. Eu gosto da passiflora incarnata, que é o chá de maracujá, já dá uma diminuída nessa ansiedade. Eu não trouxe aqui, eu não achei, gente, desculpa, mas eu não achei o maracujá. Mas eu gosto do maracujá junto com a camomila também, que dá uma baixada nessa ansiedade. Gente, a quinoa. O chazinho da vovó continua valendo, né? O chazinho da vovó, antes do almoço, 3 vezes ao dia, antes do almoço, antes do jantar e antes de dormir. Camomila, gente, eu não gosto dessa daqui em sachê, mas eu não tinha outra. Para representar, eu trouxe em sachê. Certo. Mas é uma colher de sopa de flor de camomila, mais uma colher de flor de passiflora incarnata, que é o maracujá.
misturou os dois em fusão, vai fazer os dois em fusão. Ferveu a água, colocou as duas ervas dentro abafa, esperou esfriar, toma antes do almoço, vai fazer novamente para o jantar, não vai deixar pronto, né? A pessoa fala, eu vou fazer para o dia inteiro. Não, faz na hora que vai utilizar. Faz para o almoço, antes do jantar e antes de dormir. 3 vezes ao dia, que também vai baixar bastante a ansiedade. A quinoa também é maravilhosa. Mas é outra mentalidade que nós acabamos pegando errado depois, né? Eu vim conhecer remédio depois de velho. Né? Porque minha avó, por exemplo, era como diz outros, era na base do chazinho, né? E ela o tempo todo nos ensinava a fazer uso desses chás e resolvia o problema. Hoje você não consegue convencer as pessoas a tomarem um chá, doutor César. Maravilhoso o chá. O pessoal quer facilidade. Facilidade, ninguém quer ter trabalho. Então, isso é melissa para o sono, é maravilhoso. Para ansiedade, é uma delícia também a melissa. É que eu vi meio vermelhinho assim, pensei que fosse outro tipo de chá. Não, é a melissa. Né? Então, assim, os chás vão trabalhar bem, investigar o intestino dela. Melhorar a alimentação, muito suco verde. E exercício. E exercício físico. Deixa eu atender a Sueli. Oi, Sueli, boa tarde. Sueli? Boa tarde. Diga, querida. Uma pergunta. Eu estou achando assim, o programa de excelente qualidade, os entrevistados assim, tirando muitas dúvidas excelentes. Estou gostando muito. Mas uma pergunta que me chama assim, a atenção. Vocês estão falando quase que uma reeducação alimentar. Certo. Que vai prevenir muitas doenças, né? Doenças tanto do sexo feminino quanto do masculino. Certo. Mas o que eu observo, até nas redes de supermercados e nos próprios empórios, que esses produtos, que são até citados aí pela entrevistada, são muito caros. Como a população ter acesso a isso aí? Como? Quer dizer, não é toda a camada da população que tem acesso. São produtos realmente caros. Tá certo. Mas eu acho fantástico o que vocês estão falando aí. E eu acho muito importante que realmente toda a população se atente para a questão da reeducação alimentar. Mas dá uma dica aí para nós. Tá bem, querido, né? É verdade, é o seguinte, Sueli, e quando bota dentro do pacotinho, então sai de lá. Mas assim, eu acho verdade, é muito verdade. Com o dinheiro de uma caixinha dessa daqui, você compra quase 1 quilo do material. Mas sabe o que é uma coisa que eu faço muito, eu aconselho todo mundo, além das feiras, não sei se lá perto da Sueli tem feira, mas a feira, aqui em Brasília nós temos a Feira do Guará, que é maravilhosa. Ceasa, nós encontramos a granel, muito mais em conta. No supermercado é muito caro mesmo, verdade. É muito mais. Porque tem essa embalagem linda, tem o rótulo, tem as informações. Lá na feira você encontra a granel muito mais em conta. Eu compro em feira, adoro também. Tem lojas de produtos naturais que são bem em conta também, os valores também. Hoje é um negócio, eu estava assistindo a Record, o DF Record outro dia, e apareceu o meu amigo Tokarski, lá da farmacotécnica. E ele lá na chácara onde ele produz esses, ele mesmo planta, ele cultiva, que não joga agrotóxico e tudo mais. E ele está fazendo uma coisa maravilhosa, que é levar o pessoal toda sexta-feira, agendado, principalmente escolas, e a moçada aprendendo a mexer com os fitoterápicos. Amei de paixão aquela matéria. É muito legal. Aí, então, não vai comprar o fitoterápico, a plantinha tem, a sua vizinha deve ter. Aí vou quebrar o galho do Tokarski, vai lá, ele puxa a gavetinha assim e é lá na grama. Eu tenho em casa, eu tenho uma horta em casa. Eu moro num apartamento pequeno e tenho uma hortinha em casa, onde eu cultivo ali hortelã, alecrim para digestão, que eu falo que alecrim é o meu prazol natural, antes do almoço, antes do jantar. O alecrim? O alecrim é o omeprazol natural. Não leva a intoxicação do fígado, né? Não leva todos os transtornos, como omeprazol. Também, né? A gente recomenda couve. Ô, Sueli, consuma o suco de couve de manhã e depois você me conta. É maravilhoso. Do suco verde que eles falam. É maravilhoso, é tirar com a mão, qualquer coisa. O suco de couve você está fazendo um detox, como eles falam, né? Você está ingerindo uma coisa, né? Nutrientes, em vez de você trabalha na parte eu ainda chamo de fundação hospitalar, mas da secretaria. Você trabalha em Planaltina. Sim, trabalho em Planaltina ainda tem aquela farmácia verde lá? Temos a farmácia verde lá, que é cuidado
É o único lugar olha, é o único lugar que tem em Brasília, é lá. Onde acabaram com a do Velho Beija lá de Braslândia, o Velho Beija morreu a farmácia verde com ele, que não deram conta, nem os filhos deram conta de levar para frente. Nós temos lá o Centro de Medicina Alternativa, que junta como chama? Os produtos de plantas, entendeu? Que faz lá xaropes naturais, prescrito pelos médicos integralistas. Que lá tem. Num tempo de política e tudo mais, você vê todo mundo querendo melhorar a saúde. Você viu alguém prometer que vai fazer uma farmácia verde em cada cidade do Distrito Federal? Vai a Planaltina e aprenda. Olha, eu aprendi demais com o Velho Beija em Braslândia. Certo? Seu Beija era realmente maravilhoso nessa área. Né? Não tem um prosseguimento. Olha, e funciona, essa que é a grande verdade. Vovó já me ensinava isso e eu aprendi um bocado de trem. Só pegar esses terrenos vazios que aí tem umas prefeituras que fazem a plantação fazer hortaliças. Tem um terreno vazio numa região, a população assume. César, eu fiz uma matéria no sul do Piauí. O cidadão num restaurante, ele usa as garrafas PET. Sim. E ele fez umas prateleiras assim, ele encheu de garrafa PET. Toda a verdura que ele fornece ali no restaurante dele, plantado na garrafa. Tirado na hora ali das garrafas PET, onde ele plantou, sabor maravilhoso. Sem jogar uma dica de nada de agrotóxico ou de químico ou coisa que o valha. Ele está faltando ensinar um pouquinho, né? Com certeza, isso é maravilhoso. Eu gostaria tanto de ver os políticos agora falando, em vez de falar assim, eu vou construir mais hospitais, e falando assim, eu vou cultivar mais, gente, vamos cultivar, vamos incentivar o consumo do verde, vamos prevenir a saúde, vamos diminuir os hospitais e vamos aumentar a saúde, vamos ensinar as pessoas a terem saúde. Ninguém até hoje propôs ensinar alimentação na escola, ensinar horta nas escolas, não sei em São Paulo. Em São Paulo eu vi isso, ama de paixão por mão na terra. Eu tive isso no Polivalente quando eu estudava, na minha época, mas tinha práticas agrícolas. E eu não sei se tem ainda fazia hoje. Parte da rotina nossa. Isso é educação alimentar. Quando eu aprendi a comer rabanete, foi quando eu estava na 7ª série. Que era fantástico, né? Como é que eu conseguia tirar uma bolinha tão bonitinha de dentro da terra. Assim, né? E eles, na hora, então é saboroso demais. Não sei se tem práticas agrícolas na maioria dos colégios. Entendeu? Nós estamos precisando voltar ao passado um pouquinho, né? Desacelerar, né? Desacelerar. Você veja, por exemplo, né, o pessoal ali da Grécia e outros lugares. A Mediterrânea, né? Usam a uva como ninguém. Maravilhosa, né? Isso aqui maravilhosa. Cura? Eu me lembro de uma pastora, filha do pastor Vilarindo. Previne doença cardiovascular. Ela com problema de câncer e tudo mais, ela fez uma terapia da uva. Isso ela me disse pessoalmente. Orgânica. E se curou. É porque assim, ó, gente, não adianta. A gente pensa no valor calórico, mas nós somos o que comemos. Nós somos várias células, e essas células só vivem, né? elas só vivem a cara da Grécia, com né? nutrientes. E esses alimentos, essas hortaliças, elas têm muito mais nutrientes, que a gente chama de compostos bioativos. E antigamente você ia comprar um vidro desse de soja, como é que chama? De azeite. Caríssimo, né? Caríssimo. Hoje está super barato. Acessível. Produzindo, sul de Minas estão produzindo um azeite de altíssima qualidade aqui no Brasil. O azeite é maravilhoso, previne Nós estamos trazendo, importando de tantos países e vendendo super barato, né? E o pessoal não sou acostumado, não vai colocar no... E temos e preço ótimo também. Preços maravilhosos. É o que a senhora, por exemplo, dona Sueli falou com razão. Mas se você olhar, por exemplo, quando a chia entrou no modismo, você para comprar um pacotinho de chia desse aqui era altíssimo preço. Altíssimo. Hoje você já paga mais barato. Bem mais barato. Na feira. Além de achar na feira para poder comprar ele solto. Né? O noni, houve uma época, o suco de noni, uma garrafa de suco de noni era R$120. Hoje em dia, na fazenda do meu pai, eu colho o noni. Está perdendo. A linhaça também, na feira, você está achando que é a maior facilidade, doutor. Barato. Aqui, quem vai a Ceasa no sábado de manhã, que o próprio produtor está vendendo ali na Pedra da Ceasa, você acha os borbotões. Tem um suco de uva maravilhoso, né? Que o cidadão vende lá, sem conservante, né? Tanto é que abril você tem que tomar meio rápido.
Então tá faltando um pouquinho, acho que da gente andar um pouco. Andar um pouco, com certeza. Uma outra coisa que eu gosto bastante, que as mulheres falam assim, entrou na menopausa, tem a flacidez da pele, a pele fica no consultório, chega e fala, ai, doutor, eu tô com a pele muito flácida, depois que eu entrei na menopausa, flacidez. Eu gosto da aveia, gente, a aveia é super barata. A aveia não é cara, a aveia tem o silício. Mas lógico, na quantidade. Mata a fome também. Mata a fome, dá saciedade, melhora o intestino. Vai aumentar o trânsito intestinal, vai reduzir o colesterol, vai e diminuir super barato. de câncer de intestino. É super barato a aveia. Que é a coisa mais barata do que a aveia? Não eu acho É baratíssimo. super, ela tem o silício que dá a hidratação da pele, deixa a pele firme. Você pode colocar na alimentação. Então, no meio do feijão. Nós precisamos continuar esse papo mais vezes aqui. Tem muita coisa. O tempo já passou, acabou. Uma pena, não falamos em tudo. Tudo, eu nem perguntei. Assim. É um tal de mulher na menopausa ir lá e comprar um negócio que é tirado da soja. A isoflavona. Não, aquilo lá funciona? Não funciona. Só se for isolada, importada. Tá. A do Brasil não funciona. A única coisa que funciona tem que ser. O que você tem contra o Brasil? Soja. Então, a nossa soja é toda transgênica, não tem orgânica. O que funciona é o miso e o tofu. O que nós ficamos devendo, você pergunta para cristinapereira.com.br, tá bem? Isso. Né? Doutor César, você encontra ele lá para as bandas de Planaltina ou no consultório dele por aqui, tá vendo? Doutor, bom te rever, viu? Muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Vamos marcar mais. Você vinha tanto no meu programa, lembra? Você tinha toda terça-feira quase comigo aqui. Agora tem assim, pelo menos uma vez por mês você vinha. Vamos ver se a gente retoma isso. Retomar, sim. É importante, você viu a Sueli falando, né? E outras pessoas falando. Como é importante isso. Volte sempre. Tá bem? Obrigada. Tá bem, querido? Muito obrigada. Então tá. Olha, essa é a grande verdade. É por aqui que tudo começa, o errado e o certo. Com certeza. Nós estamos ingerindo muitos venenos, quando poderíamos estar nos salvando e nos dando vida e vida abundante. Essa é que é a grande realidade. Vamos reaprender? Vamos nós. Grande abraço.